Vamos serenar os nossos pensamentos, elevar ao Pai Maior, a Jesus, nosso Mestre, e toda essa espiritualidade boa e amiga aqui presente, incansável em nos instruir, para que possamos ser cada dia pessoas melhores, que possamos estar colaborando de alguma forma para o progresso, para que sentimos, Senhor, nos nossos corações o amor, a fé, a caridade, e assim possamos estar colocando em prática no nosso dia a dia. Que essa casa ela seja sempre abençoada e que possamos ser gratos, agradecidos por esse dia, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelas pessoas que nos rodeiam. Que possamos perdoar os nossos inimigos, que possamos ser amados, mas acima de tudo que possamos amar cada vez mais. Assim seja. Necessidade da encarnação. Será a encarnação uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, por meio de ações materiais, os planos cuja execução Deus lhes confiou. Isso é necessário para que eles mesmos, pois a atividade que estão obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, considera igualmente todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma capacidade, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Qualquer privilégio seria uma preferência, e qualquer preferência uma injustiça. Mas a encarnação é para todos os espíritos apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impôs no início de suas vidas como a primeira prova do uso que farão de seu livre-arbítrio. Aqueles que cumprem essa tarefa com zelo vencem mais rapidamente e de maneira menos aflitiva esses primeiros degraus da iniciação e colhem mais cedo os frutos de seu trabalho. Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu adiantamento, e é assim que, pela sua teimosia, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar, e é quando, então, ela se torna um castigo. Opa! Tudo bem? Desculpem pela falha técnica. Sejam bem-vindos. Bom tê-los aqui. Como sempre, né? Temor da morte. Vamos lá. Temor. Medo, né? Medo é um sentimento natural a todos nós, né? Seres humanos. Seria o sentimento daquilo que temos para o desconhecido, da possibilidade da dor, do sofrimento, né? Daquilo que possa causar desconforto a nós. Isso tudo nos provoca, queira ou não, medo, né? Para alguns de nós esse é um sentimento mais forte, mais intenso, mais cotidiano, para outros não tanto, de acordo com sua característica emocional, né? Mas de alguma forma todos temos ou tivemos em algum estágio da vida, né, temor a algo. Com base nisso, vamos adiante.
Morte. O que é a morte, né? O que vem depois dela? O que existe? O que será que há depois da morte, ao término, né, do corpo físico, do nosso estágio aqui? O que nos é reservado? Então, por culturalmente não sabermos ou termos uma visão, né, não muito boa do que acontece após a morte, é natural na nossa cultura sentirmos medo, né, dessa passagem. Desde toda a nossa história, fomos buscar que temos registros, sempre foi comum à humanidade a crença em algo após a morte, na continuidade do indivíduo de alguma maneira, né? Desde as tribos que acreditavam que seus indivíduos, né, quando partiam iam para algum local e podiam receber, né, suas vibrações, seus cânticos, etc. Até os dias de hoje, né, temos pelo menos para a grande maioria, né, a crença na continuidade, em algo além disso, seja de que forma for. Porém, culturalmente, a visão da morte ela foi adotada, vamos botar pela religião, né, por que não dizer assim, de certa forma, com características, o que vem além de sofrimento, de dor e muitas possibilidades, né, que foi a criação da percepção do inferno, né, adotado o inferno pagão, né, o inferno de Dante, atribuído ao que acontece com aqueles que não são salvos após a passagem desse mundo. E naquela visão de sofrimento, dor, inferno, né, o Satanás, Lúcifer, né, cutucando lá e torturando eternamente, a impossibilidade da salvação, a impossibilidade do paraíso para aqueles que aqui passaram, virou o inferno uma coisa horrenda e motivo de medo, né, o que teve sua importância para a religião, né, o uso disso. Um pouco acima do inferno tínhamos o que? O limbo, né? Acho que é o limbo assim que chamam, onde ficavam as almas um pouquinho melhoradas lá, mas lá esperando pela prece, ou pelas doações, né? Ou por aquilo que os aqui fizessem para salvá-los, para poder ir para um céu, que aparentemente era um lugar bem chato, né? Bem tedioso. Algumas religiões modificaram um pouco a visão do céu, criaram a visão de um local de prazeres, né, 70 virgens e tal, para os merecedores e coisas assim, mas ainda assim é uma visão humana, né, de uma condição de felicidade. A gente sempre relacionou felicidade com prazer, né? Para mim, para a nossa percepção humana, né, felicidade está relacionada diretamente a prazer, sempre foi no conceito daquilo que sentimos, aquilo que tocamos, aquilo que vemos. Então o céu, de certa forma, também foi transformado nisso. Mas na condição de não ter certeza disso, sempre ficou o quê? O temor ao que virá depois. Temor. E o temor, na verdade, ele é relativo ao nosso conhecimento, à nossa capacidade de percepção, à nossa visão, aquilo que interpretamos das coisas, né? Em determinada fase da vida, a gente tem medo de algumas coisas, a gente vai crescendo, percebe que aquilo não há razão para ter medo, o medo some, e outros temores somem, como falamos no começo, fazem parte dos nossos sentimentos. Só citando uma historinha, né, que não tem a ver, mas, né, eu lembrei agora. Quando eu era pequeno, eu devia ter, sei lá, 5, 6 anos, a minha mãe dizia que não podia confiar em cigano, era para ter medo de cigano, porque cigano roubava criança. Não sei se alguém aqui mais passou por isso, né, mas cigano rouba criança. Ponto, não tem? Nunca entre em contato com ciganos. Eu tinha 8 anos, aí nós tínhamos um comércio, tínhamos um bar, onde tinha jogo, onde tinha carteado, tinha de tudo lá. Eu, de 8 a 12 anos, eu fui amigo de drogados, fui amigo de ladrões, fui amigo de traficantes. Nunca tive medo deles, mas eu tinha medo de ciganos. Porque minha mãe disse que não podia confiar em ciganos. Ou seja, tudo é a percepção e o que nos é incutido de acordo, né, com a sociedade, com a cultura, com aquilo que nos é ofertado. E a gente cresce e a gente aprende, não, peraí, mas né, a nossa consciência está aí para isso, para nos ofertar o quê? A possibilidade de raciocinar, de interpretar as coisas, de ir atrás, de descobrir. E voltando à religião, essa coisa fantástica que surgiu em 1857, né, iniciou-se, que é o Espiritismo, ele vem nos clarear essa visão. Ele vem nos dar esperança, ele vem nos dar uma percepção de que a coisa não é bem assim. De que Deus é um Deus justo. Aquilo que governa e rege a criação, que nos pôs aqui, que nos rege a nossa continuidade, Ele ama, Ele perdoa,
Ele nos quer bem, Ele é sábio, Ele é justo. E Ele não nos reserva algo que não mereçamos. Tudo que Ele nos reserva é crescimento, é esforço, é melhoramento e um dia perfeição. Nada menos que isso. Ele não nos reserva períodos tortuosos, eternos de sofrimento. Ele não nos reserva o nada como término da jornada. Sumir, né, ao calar da noite. É uma coisa tão triste pensar nisso, né? Viver tantos anos, fazer tantas coisas, ver tantas coisas, conhecer tantas pessoas, relacionarmos com o incrível que é a vida e de repente terminar no nada. O Espiritismo vem nos mostrar que nós somos muito além do que isso. Que nós estamos muito além do que um corpo físico, do que uma mente racional, pura, cerebral, que nós temos coisas, sentimentos, vibrações, a nossa capacidade intelectual, aquilo que nós somos vai tão além do físico que nós não podemos nem imaginar. Criamos denominações, físico, etérico, astral, mental, né, e outros nomes para denominar, né, o futuro da nossa evolução, mas ainda não temos nem condições de perceber para onde tudo isso chega, até onde leva. Mas o que temos é esperança nisso. É entendermos que a quem amamos não perdemos. Você que é uma mãe que perde um filho, ele não vai sofrer eternamente. Ele não está sujeito a penas eternas, a sofrimentos, ao caos, aquilo que não há ordem, aquilo que é impossível ser restaurado. O universo, apesar da aparente caos, ele segue uma ordem. Há um propósito, há um funcionamento, há uma engenharia por trás de tudo, há um objetivo para tudo. Há um propósito grandioso para tudo. Desde o pequeno átomo, do elétron, do que vibra, até as maiores camadas, tudo segue um princípio e uma ordem. Está vibrando, né? Então o que fazemos aqui, quem somos aqui, está correlacionado a quem fomos e a quem seremos. Tudo está interligado. Estamos interligados uns aos outros. A morte é somente uma passagem, o desencarne, como nós espíritas chamamos. É apenas um desapego, o momento em que largamos um veículo que teve o seu propósito, que teve a sua função, a sua propriedade, e agora chegou a hora de seguir adiante e talvez mais tarde receber outro veículo, se necessário, físico aqui. Não nos separamos dos amigos, de quem queremos bem, daqueles que nos ajudam a crescer e levar adiante. Eu estou com uma música que não sai da cabeça, eu escutei Soldiers of Cha essa semana, uma música deles, aí eu parei para ver a letra. Aí tem uma frase que ele dizia assim, e se eu tiver para voltar para cá, espero que não seja muito trabalhoso reencontrar os meus bons amigos. E eu vim para a palestra hoje com isso na cabeça, não consigo esquecer. E é verdade, mas é interessante. Se eu tiver que voltar para cá, aqueles a quem amamos, que seja possível reencontrá-los, estar de volta com eles, experienciar a vida com eles novamente. Deve ser maravilhoso acreditar que não somos estranhos. Nós já experienciamos coisas boas e ruins juntos. Nós tivemos as nossas aventuras juntos e estamos aqui novamente nos aventurando. Todos nós temos uma ligação por algum motivo, por alguma razão. Por algum motivo estamos aqui hoje. Você não está aqui por acaso, a pessoa do seu lado não está aqui por acaso. Temos uma conexão, uma ligação, um propósito aqui. Nem que seja meio distante, mas vibramos. E o fato de vibrar, nós trocamos energias, trocamos ideias, fazemos coisas juntos. Física ou mentalmente. Há algo tão belo por trás de tudo que a gente não consegue perceber, tocar e entender. Mas se a gente parar para raciocinar, a gente vai sentindo, a gente vai vendo, a gente vai devagarinho captando. Somos aquilo que vibramos, somos aquilo que sentimos, somos aquilo que queremos ser. Onde eu quero estar daqui 10, 20, 30 anos? O que eu vou deixar quando eu partir daqui? Deve ser maravilhoso, né? Você partir daqui, olhar para trás e saber que o que você fez vai ser visto com bons olhos por aqueles que ficarem. A gente hoje olhar o feito daqueles que por aqui passaram décadas, séculos depois, e seus feitos são lembrados, as suas coisas boas que fizeram, não as ruins, que devem ser consertadas. Até hoje não é mencionado Gandhi, dentro do Espiritismo, um indivíduo que não é espírita. Mas pelo quê? Pelos seus feitos. Madre Teresa de Calcutá, esses são os mais básicos que a gente lembra, mas vamos lembrar de outras pessoas.
Pelo quê? Pelo que foram, pelo que deixaram de mensagem, por onde passaram, as pessoas que ele tocaram. Muitos não escreveram uma única linha, um livro sequer, mas os seus ditos, os seus feitos são lembrados até hoje. Por quê? Porque são merecedores, porque o bem, porque a boa vibração por aquilo que nos faz melhores é lembrado. E deve ser maravilhoso podermos deixar esses feitos. Então, e a gente se pergunta, o que eu estou fazendo com o meu dia? Com a minha vida? Com o meu tempo? Como eu me ocupo? Quais são meus projetos para daqui para frente? Ao longo da minha vida? Meus projetos estão numa gaveta e vão ficar lá para sempre? Aqueles bons projetos que a gente faz, né, pela consciência. Coisas que podemos executar hoje, agora, e a gente não faz, a gente não executa, a gente deixa. Somos levados pela preguiça, pelo tédio, pelo cansaço que a gente acredita que está. Eu estou cansado hoje, trabalhei demais. Quando pessoas que fizeram 2, 3 vezes mais do que nós estão prontos a fazer mais coisas. Não se trata apenas de energia física, mas principalmente aqui. Como aplicamos aqui a energia que temos? Tem um ditado que diz, quando você acha que você não tem mais energia, que você está esgotado, que você não aguenta mais, você ainda tem 10%. Tem gente que tem 10, 20, 50, muito mais, mas se acha cansado, incapaz de fazer. Sair do estresse, sair da depressão, sair dessa tendência de acreditar na dor, no caos e nos problemas apenas. A gente liga o jornal, só vê coisa ruim, né? Sequestro, morte, etc, 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 etc. E esse mundo a gente joga para nossa cabeça e a gente vive esse mundo, a gente vibra ele. Mas a gente tem que entender que tudo é passageiro. Existe morte, sequestro, existe, tudo isso existe. É parte de um processo maior. Mas se a gente não olha o processo por completo, a gente fica vendo só uma fração, e quem vê uma fração só vê o problema. Tudo é parte de uma equação muito maior. Essa equação tem variações que a gente não vê se a gente olhar só por um sentido. Aquele indivíduo que matou, que sequestrou, tente ver toda a equação da vida dele, todo o resto. Não quer dizer que ele seja uma pessoa boa, mas tente entender todo o processo. A pessoa que sofreu a dor, que sofreu o problema. O que dizer a uma pessoa que sofre, a perda de um filho, uma pessoa que sofre algo? Nós temos que entender a dor das pessoas, mas também temos que entender a nossa missão, o nosso papel. Principalmente nós que já somos espíritas, que já aprendemos, que lemos, estudamos, que a gente entende um pouco, com clareza as coisas. Dar esperança. Nós temos essa capacidade, a capacidade de dar esperança às pessoas. Quantas vezes nós dizemos coisas boas e quantas vezes dizemos coisas ruins ao longo do dia para as pessoas? A gente pesa na balança. Era necessário realmente eu fazer tal coisa para aquela pessoa, dizer tal coisa para aquela pessoa? Será? Quando uma pessoa me provoca, quando uma pessoa vem falar como o governo está ruim, como a coisa está ruim, como tudo foi roubado, como isso, como aquilo, será que eu tento mudar um pouco a percepção daquela pessoa, ou eu tento entrar naquela onda e falar mais mal, e mais mal, e mais mal? Não quer dizer que esteja bem. Evidentemente, não se deve ocultar as verdades. Mas falar apenas resolve? Consciência é uma coisa que envolve ação, envolve atitude, envolve muitas coisas. Nós confundimos falar a verdade com simplesmente fofocar. Simplesmente dizer coisas ruins, falar dos problemas, falar mal do tempo, falar mal da vida. Isso só nos bota para baixo. Nós somos o que vibramos, gente. Vamos lembrar disso. Nós não estamos separados do nosso pensamento. Pensamento e corpo fazem parte. Estão interligados. Se nós somos estressados, se nós somos arredios, se nós temos constantemente explosões emocionais, nosso corpo vai sentir isso. E vai revelar isso em algum momento. Pode começar por uma gastrite, pode partir por uma coisa mais intensa. Quem somos realmente, o que fazemos com o nosso dia a dia, com a nossa vida, o que acreditamos? O medo, ele tem uma importância até certo ponto. Porque é óbvio, ele é uma ferramenta de crescimento e de evolução para nós. Se eu tenho medo de algo, eu vou evitar certas coisas.
Mas viver no medo, viver na decepção, viver na percepção ruim, nos sentimentos baixos, densos, não nos ajuda. Só nos põe cada vez mais densos. A nossa visão está relacionada à nossa liberdade. Nossa liberdade está relacionada àquilo que pensamos, àquilo que entendemos, àquilo que vemos, à nossa lucidez. E o nosso grau de lucidez depende dos nossos pensamentos constantemente. Se eu não controlo meus pensamentos, se eu não controlo minhas emoções, eu não sou lúcido. Podem ter isso em mente. Se eu não tenho controle sobre aquilo que acontece agora aqui, alguém veio e falou uma coisa, pronto, eu explodo, eu não tenho controle, eu não entendo, ou eu tenho uma reação adversa, quando eu poderia ter uma reação diferente, eu não tenho controle e eu não sou lúcido. Se eu não tenho lúcido, eu não vejo as coisas. Eu vejo uma fração de tudo. E se eu vejo uma fração de tudo, eu estou eternamente sujeito à dor, ao sofrimento e ao medo. Quando a velhice chegar, eu vou ter o medo da morte cada vez maior. Porque eu vou ser uma pessoa apegada. Porque, evidentemente, nessa linha de pensamento, eu sempre serei apegado àquilo que eu posso manter. E o que eu posso manter? Tudo que eu conseguir agarrar. Porque eu preciso de segurança. Porque o mundo lá fora está um caos. As pessoas estão se matando lá fora. A segurança está aqui agora. Não tire isso daqui, por favor, não afaste de mim. Entendem? Percepção. Nós temos que ser livres. E ser livres invariavelmente requer desapego. Não desapego total de tudo, da vida, do trabalho, das coisas, né? Vamos virar, né, Hare Krishnas. Não, mas desapego das coisas à medida do possível, à medida do que elas não deixam de ser necessárias. Eu preciso tudo que eu tenho, que eu carrego comigo nos meus bolsos, ou são apenas atos condicionados? Eu preciso de tudo que eu guardo nas minhas gavetas, na minha casa, ou são atos condicionados? Eu preciso de todo o meu salário, ou simplesmente eu estou relacionando as minhas despesas ao meu salário? Meu salário aumenta, minhas despesas aumentam. Meu salário aumenta, minhas despesas crescem. Se meu salário baixar, meu mundo caiu, porque minhas despesas subiram demais. Porque eu relacionei sempre ao meu salário. Porque eu vivo um momento, eu não vejo com clareza as coisas. No momento o consumo me dá prazer, me dá felicidade e é o que me faz me sentir bem. Eu tenho medo do mundo lá fora, mas o consumo substitui meu medo, supre minhas necessidades. É isso que a sociedade está nos empurrando cada vez mais. Comércio, consumo, desejo, 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 desejo. Sua felicidade está relacionada à sua troca do carro, à sua troca da casa, ao que você está vestindo, ao que você está usando, aos lugares que você está frequentando. As fotos que você posta disso tudo. Sua felicidade depende da quantidade de fotos e viagens que você fez. Os lugares todos que você esteja. Não interessa se você estava em família brigando, discutindo, se matando. Mas se na hora da foto você estava sorrindo, beleza. Transpareça a felicidade, isso é o que importa. Estamos vivendo isso, imagem, imagem. E não temos tempo para parar para pensar. O tempo cada vez é mais curto. Cada vez temos menos tempo. Quanto tempo você tem para ler um livro quando chega em casa? Ou nos fins de semana? Ou não tem mais fim de semana vocês? Como é que está o nosso tempo? Eu comando o meu tempo? Controle do tempo é uma coisa cada vez mais difícil. Cada vez exige mais, né? A gente tem que rebolar para conseguir, porque a gente tem muita coisa para administrar. A gente tem que ofertar mais coisas aos nossos filhos, mais coisas às pessoas à nossa volta, e as exigências cada vez crescem mais, e menos tempo nós temos. Eu tenho que trabalhar mais para ganhar mais, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, e as coisas vão formando uma estrutura, a gente entra numa cadeia de eventos, e se essa cadeia ela sai um pouco da normalidade, bum! Novamente, a gente não teve lucidez, percepção, autocontrole, e aí vem todos os problemas, né? Aí a desgraça vem em cadeia. Vem a depressão, vem tudo aquilo mais. Vem briga de casal, vem separação, vem etc, etc, etc. Coisas que poderiam ser sanadas de outra forma. A gente começa na morte e vai para onde, né, gente? Desculpa aí, mas é que vai viajando. Mas é isso que o Espiritismo vem trazer para a gente. Quem somos, quem queremos ser, para onde vamos, qual o caminho, qual o preço da passagem. Não precisamos ter medo da continuidade da vida, do que vem depois. Devemos ter fé
esperança, mas também devemos ter a consciência de que mais importante do que a partida é o que vem antes dela. É o tempo que temos aqui. Fazer bom uso ao máximo, consumir ao máximo possível o tempo que temos. Não importa se você tem mais uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 50, 100. Faça bom uso, aproveite cada segundo. Diferente do que a religião nos disse, nos colocou, físico e espiritual estão separados, não há conectividade. Não, o Espiritismo rompeu essa barreira quando nos ensinou que tudo se interconecta. Encarnados, desencarnados, físico, astral, tudo faz parte de uma grande cadeia de eventos relacionada. Quando alguém desencarna, não parte, continua de alguma forma próximo vibracionalmente, pode estar aqui ao seu lado e você não está vendo. Então tenha esperança, tenha fé e acredite no propósito do bem. Acredite nos bons pensamentos. Quando a dor vier, quando nós perdermos entes queridos, que a todos nós em algum momento essa dor vai vir. E é óbvio que nós vamos sentir dor quando perdemos alguém que amamos. É evidente que vamos sentir. Por quê? Porque a perda dói. Não quer dizer que o fato de sermos espíritas, eu não choro, eu não sofro, eu não sinto saudade. Não, isso seria uma pessoa imbecil não sentir isso, né? Todos sentimos saudades, temos apego às pessoas a quem amamos e sofremos quando elas partem. Mas o Espiritismo vem nos dar o consolo, foi o Consolador prometido, que tudo continua. As coisas não cessam aqui. Há uma continuidade, há uma beleza por trás de tudo. E a gente tem que ter esperança nisso. Nossa fé deve crescer dia a dia nisso. Se eu vivo isso, meus dias são diferentes. A perspectiva que eu tenho de mim, do meu futuro e do futuro das pessoas com quem eu tenho contato são diferentes. Quando a morte vier, eu vou sofrer por aqueles que partiram, quando o desencarne vier. Mas eu vou sofrer menos. Porque alguma coisa dentro de mim vai me fazer perceber, não, eu estou em contato com ele ainda. De alguma forma nós estamos ainda em contato, nós vamos trocar vibrações e vamos nos rever. Isso é certo. Porque aquele que a tudo rege nos ama e é perfeito. Não fez uma obra furada, uma obra onde as coisas não funcionam, onde não há explicação para tal coisa, é porque Deus quis. Não é porque Deus quis. Há um regime matemático que rege tudo. Tudo funciona perfeitamente. A lógica, a razão vão nos levar a isso juntamente com a fé. Fé é acreditar com pureza, é você vibrar junto, é você estar conectado junto com aquilo que está além. Infelizmente, a nossa consciência cerebral ela depende de vibração. E a gente expande a consciência à medida que a nossa vibração se expande. É um processo. À medida que você se torna mais lúcido, mais consciente, mais vibrante no bem, as coisas vão se modificando interiormente para você. A percepção que você tem do plano espiritual, da continuidade, as suas lembranças quando você volta para o corpo físico, quando acorda, as coisas vão modificando. Você se sente menos só. Alguns poderão dizer que é sugestionamento, né? Os cientistas dirão. Que assim seja. Esse sugestionamento me faz bem, me faz me sentir melhor, me faz feliz, e eu acredito nele. Entendem? Ter uma perspectiva boa da vida. Quando levantar de manhã, há um propósito esse dia, eu vou aproveitar bem cada hora que vier. Cada problema que surgir, cada coisa boa que vier, eu tirarei o máximo de hoje. Hoje vale a pena, eu não sei o amanhã. O amanhã não existe, é uma possibilidade, o que importa é o hoje. Não importa quanto tempo eu tenha. Sem medo da partida. Ter medo talvez de como partir, né? Cuidar bem do corpo, praticar atos saudáveis, exercícios. A gente tem que sair da preguiça, evidentemente. Respeitar o veículo que temos é importantíssimo. Porque se a gente não respeita o corpo, o modo da partida pode não ser bom. Se eu ejeto coisas ruins para o meu corpo, se eu mando muita coisa ruim para dentro, eu estou destruindo, danificando. E a dor é uma consequência. Ela vai me visitar em algum momento. Veja como tudo está interligado. A consciência é algo constante. Desde como eu penso, ao que eu como, ao que eu faço, ao que eu digo. A felicidade não é uma condição que dá para botar numa fórmula. A felicidade é um conjunto de fatores, de eventos. É um sentimento, é uma vibração, é algo que não está sujeito a coisas momentâneas. A
felicidade verdadeira não deve estar sujeita ao tempo, não deve estar sujeita a coisas que vêm e vão. Não podemos relacionar felicidade com prazer, porque não sabemos o que vem além do físico. E se não tivermos corpo? Qual é a concepção de prazer além do corpo físico? Qual é a concepção de bons sentimentos, de boas sensações? Que sentidos teremos quando partirmos desse mundo? Estamos acostumados com os 5 e depois deles. Somente expandindo nossa consciência, nossa capacidade de percepção, vamos entender isso. Mas uma coisa é certa, estamos fadados à felicidade e à perfeição. Tal é a lei. Não há como fugir disso. De alguma forma, seremos perfeitos um dia. A gente decide a caminhada e o tempo que vai levar. E o medo não resolve isso, não ajuda em nada. Muito obrigado, uma boa semana a todos. Lembrando novamente, né, que para a programação desse final de semana, passem lá na Feira da Amizade, que a CEI estará participando. Façam um tour por lá, primeiro lá no brechó, levando a energia positiva de vocês, compartilhando das risadas, porque nós estamos lá trabalhando, mas com muito amor e carinho, dando muitas risadas. E depois, passe lá na alimentação, né, que o carreteiro, a feijoada, com certeza está sendo feita com muito carinho e amor para vocês. E depois, no final, lá na divulgação do livro, compre um livro para ler, edificante, né, para ler esse mês. E nós agradecemos. E lembrando, né, que a divulgação, o lançamento do livro Cidades Espirituais, Muitas Moradas, vai ter autógrafos pelo médium Zé Araújo e estará acontecendo na livraria Blue Livro, lá no Shopping Parque Europeu, no dia 10, quinta-feira, né, às 19 horas. Tá? Então, contamos com a presença de vocês e agradecemos desde já. Senhor, aqui estamos novamente, buscando melhorarmos mais um pouco, percebermos onde estamos errando, buscando a felicidade, o saber viver bem, o sermos melhores. Que bom esse dia de hoje, a presença dos amigos aqui, encarnados e desencarnados. Que nossas vibrações possam tocar nossos irmãos que aqui hoje não puderam estar. Que possam tocar aos necessitados. Os que não conseguem perceber ainda quem são com clareza. Que estão perdidos nas ruas da vida, na dor, no sofrimento, no erro. Que nosso fragmento de consciência possa tocá-los de alguma maneira, da mesma maneira que fomos tocados um dia. Perdoa nossos erros, nossos desatinos, nossos desequilíbrios, pois ainda somos pequenos, frágeis, imaturos em muitas situações. Mas sabeis bem, Pai, que somos bons e que na verdade o que queremos é viver bem, hoje e sempre. Que assim seja.